E aí, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa sétima aula do módulo de Imunologia Básica e hoje comentamos aqui sobre a resposta imune inata, dando ênfase na sua parte humoral. Essa é uma primeira etapa aqui da análise da imunidade inata humoral e aí a gente vai comentar basicamente nossa aula hoje os seguintes tópicos. A gente inicia a nossa análise aqui a partir das enzimas líticas, prosseguindo para as proteínas ligantes de ferro, comentando posteriormente aqui sobre os ANPs, ou comumente conhecidos aqui como peptídeos antimicrobianos. Comentaremos novamente aqui sobre as barreiras naturais e por fim nós encerramos nossa aula aqui apresentando algumas referências bibliográficas e alguns papers que possam fundamentar, complementar o que a gente discute aqui, tá bom? Então vamos lá. Gurizada, quando a gente está pensando em questões humorais nada mais é do que substâncias que têm uma atividade antimicrobiana, tá bom? E aí nós temos algumas classes de moléculas antimicrobianas. A saber se são elas as enzimas líticas, tem-se aqui as proteínas ligantes de ferros e os peptídeos antimicrobianos, que vai ser alvo da nossa aula. As enzimas líticas basicamente são enzimas que derivam aqui de epitélio ou secreções, ou até mesmo de granulócitos. E as principais enzimas líticas que merecem destaque aqui na nossa análise são a lisozima, que é uma enzima que destrói a parede de células bacterianas. Então, ela atua ali na hidrólise do peptídeo glicano, principalmente em lise de grãos positivas, como o caso do Streptococcus. Nós temos a elastase, que é uma enzima lítica que degrada tecido conjuntivo. Nós temos a cateptesina G, que degrada tecido conjuntivo e degrada em micro-organismos. E nós também temos aqui uma classe de enzimas chamadas como hidrolases neutras e ácidas, que degradam bactérias. Então, a primeira enzima aqui, que eu acho que é interessante nós sabermos, é a lisozima. Então, ela está presente aqui em saliva, na lágrima, está presente aqui em secreções do leite materno. É uma enzima aí de 14 kilodaltons, então ela atua aqui na glicosidase, ela faz a hidrólise do peptídeo glicano. A quem não se lembre, toda vez que a gente fala hidrólise, é uma quebra aí mediada por água, tá bom? Então, como que funciona o mecanismo básico aqui da lisozima? Ela se liga à superfície da bactéria, ela induz, facilita a fagocitose e, consequentemente, impede aí a adesão bacteriana, certo? As catepesinas, ou também chamadas de CTS, é uma grande família de proteases, elas são secretadas, então a atividade dela é antimicrobiana, faz remodelamento ósseo, está também aqui atrelado com lisossomos, tá? E, consequentemente, ela contribui para a atividade microbiana celular. Então, elas atuam, basicamente, aqui, modulando a resposta antimicrobiana, certo? Além disso, nós temos aqui as proteínas ligantes de ferro. Em especial, queria destacar aqui que são proteínas sintetizadas por epitélios, secreções, e especialmente, vale-se aqui o destaque, o fígado. Então, a primeira enzima que eu acho que é interessante nós sabermos é a lactoferrina, que é uma proteína aí globular, ela tem um peso molecular de 80 kilodaltons, da família da transferrina. Ela se liga ao ferro e aí, consequentemente, o fato dela se complexar ao ferro vai fazer com que haja uma competição hóspede-patógeno. Então, isso daqui é importante para que haja aí uma debelação de processos infecciosos. Outro detalhe interessante a ser mencionado é que ela se liga a receptores microbianos, e aqui no caso da lipoperixide, e aí induz o processo de lise, quebra aí da bactéria. Se liga a receptores para vírus e também aos vírus diretamente, e ela consegue se ligar ao DNA e RNA, e aí induz processos de lise, certo? E aqui nós podemos ainda destacar os peptídeos antimicrobianos. O que seria um peptídeo antimicrobiano? É um aminoácido variável, então está entre uma faixa de 6 até 100 aminoácidos. Tem cargas positivas aqui anfipáticas, tá? Aqui não se lembra, eu dou uma recomendada. Dá uma olhadinha aí nas aulas de bioquímica para reconhecer aí
que é uma carga positiva, anfipática e etc. Geralmente são secretados aqui por epitélio, granulócitos aí de fagócitos, tá bom? E quais são as ações aqui essenciais desses peptídeos antimicrobianos? Lise de membranas aí não eucarionte, então a gente já pode pensar, por exemplo, em bactérias, pode ter ação de neutralização de toxinas e também pode desencadear aqui a sinalização. No caso aqui do Homo sapiens, nós temos aqui as defisinas e a catalepsina, chamada de LL37, que são produzidas por células imunes. E nós temos aqui a estatina também, que é produzida pela glândula tireoide e também pelas glândulas salivares. Então percebamos de antemão que esses peptídeos eles têm uma vasta gama aqui de ações fisiológicas para debelar eventuais processos infecciosos, lise, neutralização de toxinas, sinalização e etc. Aqui, por exemplo, a gente pode exemplificar como que se dá o mecanismo de ação desse peptídeo antimicrobiano. Dar-se aqui mediante uma interação eletrostática e hidrofóbica, aqui na membrana citoplasmática bacteriana, e, consequentemente, em decorrência disso aqui, teremos aqui interações hidrofóbicas e interações eletrostáticas, que podem fazer com que aconteça aqui, por exemplo, uma despolarização de membrana, pode ter uma desordenação aqui na simetria da membrana. A quem não se lembre, a membrana plasmática é assimétrica, então você pode ter todo um reordenamento aqui, toda uma remodulação, da membrana citoplasmática bacteriana, e isso daqui induz aí processos de lise. Aqui tem algumas exemplificações de um paper interessante, que aqui é do Jornal Internacional de Microbiologia Médica. Então tem aqui um exemplo de defensinas e algumas estratégias anti-infecciosas. Então nós temos aqui a beta-defesina, e aqui você tem E. coli não tratada, tem a E. coli tratada aqui com defensina, e você tem aqui a E. coli tratada com defensina. Olha que interessante o que acontece com a E. coli. Você está tendo processo de lise, consequentemente extravasamento aí citoplasmático e, consequentemente, morte aí bacteriana. Nós temos aqui as defensinas, que são peptídeos aí catiônicos, de 3 até 5 kilodaltons. Então, nós temos aqui duas classes, que são as alfas-defensinas e as beta-defensinas, tá? Elas estão aqui com uma expressão constitutiva, então nós encontramos aqui em vários tecidos epiteliais, mucosas, tá? E nós também temos até a expressão inducida. Então, tem alguns casos, por exemplo, no qual, a depender do indutor aqui, você pode ter estimulação de natural killer, da pele, do epitélio alveolar e etc. Tá bom? Pode ter estimulação aqui do útero, da epitélio oral e afins. Além disso, nós podemos, de antemão, destacar que as defensinas elas têm um leque muito grande de ações aí fisiológicas. Ela tem atividade microbicida, tem atividade antiviral, tem atividade quimiotática. Então, de maneira simplificada, o que significaria tudo isso que eu estou falando a vocês? Peço desculpa pelos sonzinhos de WhatsApp que eu não desativei, perdão. A atividade citotóxica pode induzir aqui proliferação, pode estar atrelado com opsonização. A quem não se lembre, nós havíamos comentado lá na terceira aula da classe das opsoninas, que são aquelas proteínas que fazem recobrimento no patógeno e sinalizam, por exemplo, que é necessário que haja ali um recrutamento de neutrófilos, macrófagos e afins. Então aqui, a Klebsiella pneumoniae, por exemplo, ela pode ser opsonizada, e isso aqui induz a ativação aí e recrutamento de várias células. Tem interações aqui com o sistema complemento, que vai ser alvo de estudo na próxima aula. Pode estar aqui atrelado com liberação de histamina, por exemplo, os mastócitos liberam histaminas, e isso sinaliza aí células do sistema imune a migrarem para o sítio infeccioso. Pode ter aqui ativação de neutrófilos, de células T, células dendríticas, células B e T e etc. Tá bom? Então, percebamos, inclusive, que pensando-se aqui nos peptídeos antimicrobianos, eles estão presentes aqui, por exemplo, em artrópodes, equinidários, em molúsculos.
e tem várias ações aí fisiológicas que podem ser ocasionadas aí por esses peptídeos antimicrobianos, tá bom? Essa figura aqui eu acho ela bastante interessante para que vocês observem a beleza dos processos mediados por esses peptídeos. Vale-se ainda destacar que o nosso corpo ele apresenta aí várias barreiras naturais que tentam debelar eventuais processos infecciosos. Então nós temos aí barreiras mecânicas, microbiológicas e barreiras químicas. De maneira simplificada, quero que vocês entendam que as barreiras mecânicas seriam representadas aqui, por exemplo, pela pele, pelo estômago, pelas mucosas, e tudo isso aqui são barreiras que impedem o estabelecimento aí de processos infecciosos, certo? Além disso, nós podemos destacar que além dessas barreiras mecânicas, nós temos aqui todo um aparato químico que também ocasiona aqui eventuais processos de evitar processos infecciosos. Então, nós temos aí os ácidos fáticos, tem o pH, tem as pepsinas, tem todo esse aparato de enzimas que eu comentei anteriormente com vocês, tem enzimas salivares, como o caso da lisozima, por exemplo, tem os peptídeos antimicrobianos, que fazem aí um processo de controle contra processos infecciosos. Nós temos aqui a própria barreira microbiológica representada aqui pela microbiota, temos a flora intestinal, por exemplo, que consegue evitar com que nós tenhamos aí processos infecciosos. E percebamos que, de antemão, todas essas barreiras naturais são barreiras que vão auxiliar o sistema imunológico a evitar aí processos infecciosos e, consequentemente, manter a homeostasia do organismo. Então, essa figura é bastante interessante, que ela mostra aqui, ó, os olhos, temos fluxo aí das lágrimas, lisozimas, tem a pele, ó, tem barreira mecânica, suor, sebo, secreções antimicrobianas, ácido lático, ácidos graxos livres, pH, tem a microbiota comensal, ou seja, as próprias bactérias que residem na pele são importantes aí para evitar o processo, o estabelecimento de processos infecciosos. O trato gênito-urinário, então fluxo urinário, pH, lisozima, ácido lático vaginal, a microbiota comensal, tem o trato respiratório, então muco, secreção aí de peptídeos antimicrobianos, epitélio ciliar, então justamente a presença aí do epitélio ciliado na traqueia, por exemplo, é um mecanismo de defesa natural. Os processos de fagocitose, microbiota da cavidade oral, tá bom? Trato digestivo tem, a gente pode pontuar aí pH, microbiota, pH alcalino lá no intestino, enzimas, moléculas bactericidas e afins. E percebam que dentro desses corpos a gente fala aí de lisozimas, lactoferrina e aqueles peptídeos antimicrobianos, certo? Esse paper ele é interessante porque ele mostra aqui uma associação entre polimorfismos em humanos e a expressão e indução aí de múltiplas beta-defensinas nos crenócitos aí da gengiva. Isso aqui é interessante para vocês observarem como que se dá o processo aqui do estabelecimento do controle da homeostase na gengiva, por exemplo, na boca. Este outro paper, por exemplo, ele demonstra que os antimicrobianos caninos e a resistência a bactérias, tá? Tem esse outro paper aqui que mostra, por exemplo, a atividade antimicrobiana aí mediada na pele de dogs, tá? Interessante, inclusive pode estar atrelado aí com condições inflamatórias. São dois papers que eu recomendaria que vocês dessem uma olhadinha para vocês observarem que em outras espécies animais aí também tem defesas bastante refinadas. E por fim, a nossa aula se centrou-se aqui nas 4 referências bibliográficas. Recomendo particularmente que vocês utilizem a priori aqui o Imunologia Básica, Funções e Distúrbios do Sistema Imunológico, para aqueles que tenham um certo grau de dificuldade aí. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais acessível, mais simplificada. E para quem já quer o rolê hardcore, utiliza aqui a última edição aqui do Abas Cell and Immunology, uma imunologia